Então tá, começando oficialmente a quinta aula, se não me engano, do núcleo. Quinta ou sexta, não lembro, sinceramente. Mas a gente vai falar sobre o WOC, que é uma aula voltada ao valuation. Tá? A próxima aula a gente vai fazer uma análise da empresa em tempo real, assim, para vocês entenderem o passo a passo de como faz e para ficar mais fácil o entendimento, tá? Aqui, para o cálculo do WOC, eu vou usar essa tabela. Vocês podem encontrar ela no curso Você Investidor da própria Liga, que a própria Liga tem. É bem didático a forma como ele ensina a calcular o WOC. Eu vou tentar trazer a mesma linha que ele, tá? A forma como a didática de como ele explicou para calcular cada uma das linhas, tá? O WOC, não sei se vocês lembram, mas é o que a gente vai usar, é a taxa de desconto que a gente vai usar para trazer os fluxos de caixas futuros que a gente vai calcular no valuation a valor presente. Né? Aquele 1 sobre 1 mais WOC elevado na N, e a N é cada ano que é projetado. Tá? O cálculo do WOC é essa equação aqui, KE vezes WE mais KD vezes WD. Tá? O que é cada uma dessas coisas? Basicamente, a gente vai calcular a média ponderada do custo capital da empresa, em que o KI é o nosso custo capital próprio e o KD é o custo capital de terceiros. Tá? Aqui também, só quero... aquele, eu passei no quadro para vocês também, né? Aqui, E mais D vezes KE. Eu passei para vocês no quadro, mas é basicamente isso aqui, só está mais simplificado, tá? E por que é uma média ponderada? Porque a gente leva em consideração a estrutura de capital da empresa. O quanto do capital que a empresa tem está sendo financiado por capitais de terceiros e capital próprio. Eu lembro de ter comentado com você já em, acho que umas 2 aulas, se era mais barato, capital próprio, capital terceiro, vocês lembram? Alguém aí tem alguma ideia? Mas o barato de terceiro, assim. Tu comentou que mais barato era capital de terceiro, porque tu tinha uma dinâmica lá na contabilidade que fazia fiscalmente ser mais barato o capital de terceiro do que o capital próprio. Isso aí. E também envolve o custo de oportunidade também, o custo econômico. Mas é isso aí. Então prestando atenção. Basicamente, o que a gente precisa fazer no WOC, a gente precisa encontrar a nossa estrutura de capital da empresa. Aqui eu vou mostrar para vocês calculando com a média do setor, porque vai partir do princípio que a empresa, no longo prazo, ela vai seguir o que o setor faz, tá? Aí vai fazer isso para encontrar a estrutura de capital, vou mostrar também algumas outras coisas, mas basicamente a gente vai calcular o custo de capital próprio e depois o custo de capital terceiro, e depois é a parte mais fácil, que é multiplicar um pelo outro para formular a nosso WOC, tá? Para entender a média, a gente vai pesar esses custos, tá? A primeira coisa, eu vou mostrar para vocês como a gente calcula o CAI, tá? Que é o custo capital próprio. O CAUE, o CAI a gente vai calcular a taxa livre de risco mais o beta vezes o risco prêmio do país mais
prêmio do país, mais o prêmio do mercado. Tá? E como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa, a gente vai pegar a nossa taxa livre de risco. Aqui tem duas maneiras de a gente fazer. A gente pode fazer calculando direto a nossa taxa livre de risco com a Selic, com base na Selic, tá? Porque vocês sabem o que é a taxa livre de risco? O que significa esse conceito? Taxa livre de risco seria a maior taxa que a gente consegue com a menor quantidade de risco, não seria isso? Isso aí. Que Então, no caso basicamente, que no caso do valuation seria a taxa dos bonds americanos, que tu tinha comentado numa das primeiras aulas. Isso aí, isso aí. Tu pode pegar... Aqui eu vou mostrar para vocês pegando os T-bonds americanos mesmo, mas pode fazer com base na Selic, direto com a Selic, só que eu não acho que faça tanto sentido porque a Selic, assim, em um horizonte de 5 anos, a gente tem uma mudança de 10% nela, de mais de 10% nela, sabe? Então, eu acredito que ela acaba sendo muito volátil, acaba impactando muito o valuation. Então, por isso que eu vou mostrar para vocês como se calcula com base nos T-bonds americanos, com base no que o Gustav falou na última aula sobre eles serem os Estados Double A Unidos agora? perder um pouco Oi? De serem Double A agora? Eles perderam o título de Triple A, viraram Double A1. Igual, eu vou mostrar para vocês como se calcula com base nos T-bonds, porque ainda acredito que são os títulos de risk free, sabe? Então, para a gente fazer isso, tem alguns links já que essa planilha abrange. E nesses. Vamos ver se. Eu deixei aberto já, mas. Aqui. Vocês enxergam, né? Sim, sim. É que cliquei para baixar e eu já tinha aberto. O primeiro link a gente vai ter acesso a duas coisas, tá? Aos T-bonds rates e a gente vai ter o RP aqui que a gente vai substituir aqui no Risk Premium, tá? Quem faz essas tabelas é o pessoal de pesquisa do Damodaran. O Damodaran, maior referência no estudo Evaluation que existe hoje. Ele é professor da NYU, da Universidade de Nova York. Tá? A gente vai pegar o T-bond rate e aqui a gente vai substituir também. A gente vai pegar e referente à última data. Maio de 25 vai ser 17,14. 4,17. 4,17%, tá? E o nosso risk premium vai ser aqui nessa linha 4,58. 4,58. Aqui vão. Qual seria, Oi? qual seria a diferença do Risk Free e do Risk Premium? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Lever Beta. Aqui. Aqui, nessa tabela, a gente vai pegar os betas, tá? O que é o beta? O beta é a correlação entre o índice e a nossa ação, tá? Isso aqui é com base no S&P 500. Tipo assim, se a nossa ação
aqui é Aerospace e Defense. Aqui. Se o nosso índice alterar e subir 10 pontos, o setor de aerospace, em média, vai subir 9 pontos, vai subir 90%. Esse air transport aqui, se o nosso índice subir 10 pontos, o nosso air transport, o setor como um todo, as ações envolvidas vão subir para 12,40%. Tá? É basicamente isso, é a correlação entre o índice e a variação do nosso setor. Eu vou escolher uma aqui só para mostrar para vocês. Eu vou escolher Air Transport mesmo. 1.24, que é o nosso beta. 1.24. O DE Ratio é 106,13. 106,13. E o nosso Counter Risk, aqui, a gente vai calcular com base no IPA Data aqui, que a gente tem uma informação. É o ENB mais Risco Brasil, tá? É um banco de dados calculado pelo JP Morgan, que basicamente mede as chances do país não honrar com as suas dívidas, tá? Como o do Brasil é maior que os Estados Unidos, a gente acaba precisando fazer isso, tá? O que a gente faz? A gente vai pegar a data que a gente está analisando, sei lá, digamos que a gente estava analisando o ano fechado. Aí vai pegar esse aqui do 30/07 para 2024 e vai pegar o último ano inteiro e vai acabar também dia 30 de julho, né? Isso é julho. Vai pegar dia 30 de julho de 2023, aqui. Um pouquinho para cima. Aqui não tem dia 30, mas tem dia 31. Pega esse aqui. Tu pode pegar tudo, copiar e jogar para Excel. Tá? Aqui, no caso, já tem pronto, mas eu vou colar aqui só para mostrar para vocês. É uma variação, varia bastante de um dia para o outro, tá? Mas assim, a cada 100 base points aqui representa 1%. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a média. Como a variação é alta de um dia para o outro, a gente vai pegar a média. Ele vai tirar a média e, como cada um é 100 base points, a gente vai puxar isso aqui. Ô, Vitor, Oi? não, só para dizer que tem dois que estão levantando a mão para querer perguntar alguma coisa. Desculpa cortar o raciocínio. Tá. Pode falar. O que são base points? Pontos base seria. Seria pontos base. O ponto base seria 0,01%. Que é. Tipo, esse ENB mais Risco Brasil aqui é como se fosse um índice que eles calculam e a cada 100 desse valor aqui representa 1%. Beleza. E que a gente vai ter que transferir lá para o nosso cálculo do WOC. Só que aqui eu acho que não está certo esse 20%. Não, com certeza não está certo. E aqui faz mais sentido. Tá aí dividindo para mim, tá?
E para que é usado esse índice mesmo? É para analisar o risco de inadimplência do país? É, Beleza. tá. Quer dizer, Cara, se eu não me engano é esse aqui. isso. Se eu não me engano é isso. Depois eu só pego e confirmo no outro Excel que eu tenho. Eu vou aproveitar e fazer isso agora. No que eu calculei. Agora me deu uma dúvida quando eu calculei o WOC. Agora o KE, na verdade. WOC Boa Safra, esse aqui que eu quero. Tá certo. Dividido por 10 mil, vai fechar. E aqui, o prêmio do tamanho, isso aqui envolve o tamanho da empresa, tá? É utilizado para empresas, se eu não me engano, de 1 a meio bilhão, 2%, de meio bilhão até 25 bi, se eu não me engano, é usado 1%, e a partir de 25 bilhões é usado 0%. É o prêmio do tamanho por investir numa empresa. Então, claro que a gente precisa, investindo numa empresa menor, a gente espera um retorno maior. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu vou aqui 1%, era para ser 1%. Aqui, meu Deus. 1% aqui. Ó, a gente teve um CAE de 16,92. O que a gente fez? A gente pegou o risk-free, a gente pegou a relação de dívida e equity do setor e pegou o beta desalavancado. Quando a gente pega o beta desalavancado, é como se a gente tirasse a gente tirasse o tax, a gente tirasse a estrutura de imposto americana e depois a gente alavanca ele de novo, tá? Então, aí a gente pega o risco premium, o risco país e o prêmio tamanho e acha o CAE. Só que o nosso CAE, ele tá em dólar. Então, a gente tem que transformar para real, tá? Para transformar para real é bem simples, porque a gente só vai pegar a inflação a longo prazo e a nossa dos Estados Unidos e do Brasil. Aqui já tem, não está atualizado, mas para fins didáticos não tem problema utilizar. Então, inflação a longo prazo, Estados Unidos, se eu não me engano, está aqui. É só usar na real, eu vou usar o meu que está atualizado já. Eu botei 2% e 4,37. 4,37. Inflação. E a gente tem um CAE nominal em real de 19,16%. Então, a gente achou o nosso CAE. Agora, a gente precisa achar o nosso KD, que é o custo de capital de terceiros. Tá. Para fazer isso, a gente precisa do Pre-Cost of Debit. Isso aqui a gente pode utilizar o CDI ou a Selic. Tá? A diferença da CDI e da Selic é bem baixa. Por isso que inclusive nesse aqui, quando eu fiz, eu usei a Selic. Na verdade, assim, ó, quando a gente vai pegar uma empresa para analisar, que ela tem capital aberto, a gente vai chegar nos demonstrativos dela e vai ver quanto ela tem de dívida. Só que outra coisa que a empresa faz, além de anunciar o quanto ela tem dívida,
ela anuncia quanto desse capital foi pego emprestado com tal base de juros. Por exemplo, a empresa tem 5 empréstimos diferentes. Nesses 5 empréstimos diferentes, ela tem que empréstimo que foi pego a 10%, 15%, tá? E a gente vai botar nessas porcentagens aqui. Aqui eu vou utilizar a Selic. Hoje a nossa Selic está 14,75. Isso, né? E porcentagem da Selic, aqui eu vou colocar que a nossa empresa tem uma dívida que o porcentagem da Selic, em percentual da Selic é 90% dela, tá? Então a gente chegou a um valor do KD de 9,17%. Então a gente achou o KE e o KD, agora a gente só precisa multiplicar a estrutura de capital. Algo interessante para a gente achar a estrutura de capital é usar a estrutura de capital do setor. Por quê? Porque a nossa empresa, a longo prazo, ela tem a estrutura de capital do setor. Então, acaba fazendo sentido utilizar isso. Tá? Também faz sentido utilizar a estrutura de capital da própria empresa, mas, às vezes, se a gente usar a estrutura de capital da nossa própria empresa, o nosso WACC vai ficar alto. E, às vezes, não é tão interessante o nosso WACC ficar tão alto assim. E por isso que uma medida que faz sentido também é pegar a média de setor. Quem vai pegar e fazer esse cálculo? Eu tenho uma pergunta. Ali tu disse que não é tão interessante o WACC ficar alto. Se o WACC ficar alto, tipo, o que acontece? Que eu não entendi muito bem, né? Uhum. Aqui. Lembra, o WACC, ele vem como um fator, ele vem no denominador da nossa equação. Então, quanto mais alto o WACC, digamos que tu está querendo vender uma empresa e o teu WACC é alto, significa que a empresa vai valer menos. Digamos aqui, ó, em um WACC de 12%, o valor da nossa empresa é 246 milhões, tá? Digamos que isso aqui tem milhões. Se o nosso WACC subir para 18, olha aqui, o nosso valor que foi de 246 foi para 144. Entende? Tá, entendi. Porque a gente tem a equação assim, é o fluxo de caixa futuro que a gente projetou, né? O free cash flow, reform, que é o projetado, sobre 1 mais WACC elevado na N. Esse N é qual ano que a gente está elevando, né? E como o WACC está no denominador, quanto maior ele é, mais ele vai punir o nosso valor presente, sabe? Por isso que às vezes é mais interessante ter um WACC menor. Ou, digamos, quem tá comprando vai querer ter um WACC maior, porque vai conseguir comprar mais barato, sabe? Os caras utilizam essa manobra. Mas, assim, quando eu fiz a análise da última empresa que eu fiz a análise, da Boa Safra, fazia sentido eu pegar e utilizar a média de setor, tá? Porque pela análise que eu fiz da empresa como um todo, porque eu já avisava um crescimento, eu já avisava várias coisas. Por quê? Porque o problema não foi que a empresa estava ruim, o problema é que o setor como um todo estava ruim, entende? Então eu acabei pegando a média do setor, da estrutura capital, e acabei utilizando para fazer meu valuation. E é bem fácil, a gente só vai pegar e vai fazer igual 1, aqui já a equação, 1 sobre DE, 1 sobre 1 mais DE, nosso DE aqui. Fecha parênteses,
0,48. Esse nosso 0,48 aqui é o nosso equity. Então, vamos botar assim, 49% é capital próprio e 51% é capital terceiros. E então a gente chegou num capital, num WACC de 14,66, tá? Aqui eu botei que o nosso capital terceiros é 51 porque tudo tem que fechar 100%, né? Capital próprio, capital terceiros. Digamos, vamos pegar esse 14,6 aqui, tá? E vamos trazer para o nosso valor de 14,6. Olha como muda o comportamento da nossa empresa, muda o valor dela. Essa é a importância do WACC. O WACC ele vai dizer o quanto a empresa vale, tá? Com base no que tu projetou, com base naquelas premissas. Porque lembra, a gente tem a nossa DRE, a gente projeta tudo com base nas premissas, crescimento de 5%, 6%. A gente acha o fluxo de caixa da firma, que é o valor presente, e a gente desconta a uma taxa de desconto para trazer o valor presente. E é assim que são feitas as negociações e se encontram os valores da empresa, tá? Então, basicamente, a gente vai... Esse método, a gente pega a taxa livre de risco americana, pega o beta desalavancado, que o Damodaran já disponibiliza. A gente pega o nosso... a relação de dívida e equity do setor, calcula o nosso beta alavancado com base nisso, pega o nosso prêmio, risk premium, o counter risk com base no IPA data, nesse link aqui, e o prêmio de tamanho varia de acordo com o tamanho da empresa. Então, a gente tem o CAE nominal, que é basicamente o risco premium, mais o counter risk, mais o risk premium, vezes o beta e o tamanho da empresa, né? O prêmio do tamanho. E a gente acha isso em dólar. A gente quer trazer isso para real, pega a inflação no longo prazo dos Estados Unidos, pega a inflação no longo prazo do Brasil, pega o nosso diferencial da inflação e faz esse cálculo. 1 mais o CAE nominal vezes 1 mais o diferencial da inflação daqui, menos 1. Vezes, né? O diferencial. Então, a gente vai chegar a 14,3. Aí vai pegar o custo da dívida e o quanto ela equivale da Selic. Nesse caso, eu peguei direto, porque eu não usei em porcentagem da Selic. Eu calculei quanto a empresa tinha em dívida mesmo. Esse eu calculei, fiz uma média ponderada. Eu peguei a tributação no Brasil para o tamanho da empresa. A gente ajusta, que nem lembra, eu já expliquei isso aqui. A gente acaba tirando isso aqui porque a gente desconta. A gente desconta o imposto porque já foi pago antes, senão a gente vai duplicar. Foi pago na DR, entende? Nos demonstrativos. E a gente pega a estrutura de capital da empresa e altera o WACC. E olha como o capital do terceiro... Olha interessante. Vamos pegar... Aqui já estava com uma equação certinha. Vamos pegar 80. Olha como o custo de capital próprio é mais caro. Se a gente põe 90, olha, o nosso WACC está subindo. Digamos que 100%. Olha como o nosso WACC se comporta. Agora, digamos que a gente tem bastante dívida. O WACC é 9%. Necessariamente... 40 e 20. Necessariamente, a empresa sem dívida, quer dizer, totalmente endividada é melhor do que a empresa que não tem dívida? Não. Porque o melhor é encontrar um equilíbrio, é mesclar a estrutura de capital entre capital terceiros e capital próprio. Tá?
Esse é o ideal. Por alocação de recurso, enfim. Aqui eu quero mostrar para vocês no custo da dívida, como é que a gente faz para achar, tá? A gente vai naqueles demonstrativos. Eu vou abrir aqui o ITR, que é aquele documento que explica as nossas contas. Tá? Vou abrir aqui. Aqui é o do Boa Safra. Não é esse aqui que eu estou interessado. Estou interessado aqui, ó. Como é que a gente faz para achar? Aqui, ó. Esse é o nosso balanço patrimonial da Boa Safra. Deixa eu ver. Aqui, ó. Resultado antes da receita operacional financeira, receita financeira e despesa financeira. Essa despesa aqui, essa despesa financeira é o que a gente paga de juros. Tá? Então, a gente vai lá para a página 28 e vai ler a nossa... Não. Acho que é mais para baixo. Ah, não. Não é na página 28, é no tópico 28. Adiantamento a clientes. 23, 20... Cadê o 28, gente? H, 25, 26, 27, 28. Resultado por ação. Ações ordinárias, não. Ué, não. Não era no tópico 28, não. Será que estava na página 28 e eu não vi? Alguém viu? Faz um F11, quiser F, ou Ctrl F. É que eu não sei o que estava escrito. Ah, mas... Que ruim que ficou esse meu exemplo, hein? Foi. Tá, mas o que eu quis dizer é que tem uma nota explicativa. Bah, eu não consigo encontrar agora e acho que se eu ficar procurando vai ficar ruim. Mas tem uma nota explicativa para cada uma dessas contas e que diz o quanto dessas despesas são pagas em juros, sabe? O quanto de juros tem essas despesas. Então, basicamente, é isso que eu queria trazer para você de walk, como calcular, porque da próxima aula a gente faz, eu mostro para vocês a análise da Boa Safra, eu abro os documentos e monto um racional para depois vocês conseguirem fazer um de vocês, tá? Pode falar, vocês. Tu conhece o exemplo de uma empresa que não tem nenhuma dívida? Não lembro de cabeça, mas, por exemplo, assim, pela estrutura de capital da Boa Safra, quando eu fiz o valuation dela, ela tem mais caixa do que dívida, sabe? Então, daria para considerar ela... Ali, aquele link, ele já calcula ela como totalmente equity, sabe? Mas eu gosto de pegar o longo prazo do setor. Tá? Eu acho que faz bastante sentido.
Aqui nesse link também, ele já... Aqui, Augusto, da Magazine Luiza e da assistência médica. Eu tinha esquecido disso que tinha nesse link, que ele mostra como encontrar a estrutura capital da empresa. E é bem fácil. É só pegar lá nas contas o empréstimo e financiamento, curto e longo prazo, tá? O caixa total, a dívida líquida total. Dívida líquida a relação entre o que tem em caixa e a dívida total. O patrimônio líquido da empresa. Aqui tu soma, faz o capital total e ele já te dá certinho a estrutura do capital da empresa, tá? O quanto está em capital próprio, quanto está em capital terceiros. E aqui da Magazine Luiza a mesma coisa. Empréstimo de financiamento, põe o caixa e dívida líquida. Aqui estava zerado. O market cap dela, por ser aberto, e o capital total. Ele já te dá o cálculo certinho. Mas eu usaria essa metodologia aqui que eu mostrei para vocês, ó. De achar nesse caso foi 49%, ó, setor. Não sei, foi assim que tu fez o valuation do Alexandre, Gustavo, talvez? O WOC? Como tu calculou? É que no meu caso, o WAC empresa não tinha dívida alguma, no meu caso. Uhum. É só Não, fiz a... tu põe aqui. Sim, sim. Isso aqui só. Só alterar a estrutura capital, porque nesse link já está tudo, nesse Excel já está tudo linkado, né? Então, é bem facilzinho, tipo, é só seguir o passo a passo. Primeiro pegar o beta, o risk free e o risk premium, depois tu pega o beta, pega o DE e o DE, depois tu calcula com base no risco do país, tu pega do IPE, inflação a longo prazo, curto prazo, tu só pesquisa, quer dizer, curto e longo prazo, Estados Unidos e Brasil, só pesquisa que tu vai achar. Aqui já está tudo linkado. O custo da dívida, a empresa já dá. 34% aqui é padrão e depois só altera a estrutura capital. É bem simples e tu acha o WOC para a gente poder descontar, que nem mostrei para vocês aqui nesse valuation. Inclusive está lá o valuation no grupo no Drive, para quem quiser pegar e mexer nele lá. Se tu pegar e tu pegar o valuation com calma, olhá-lo de novo e, sei lá, e dando um F2 em cada célula, tu consegue criar uma planilha para ti, assim, sabe? De valuation, bem tranquilo. É só seguir uma lógica. Da minha parte seria isso, foi mais rápido, eu queria mostrar para vocês mais na prática como é que a gente vai calcular o WOC, para na próxima aula a gente fazer juntos de uma empresa. E a gente já separa o material e eu mostro para vocês como olhar de maneira mais rápida os documentos e fazer as análises, tá? Porque vai ficando mais rápido com cada vez mais prático. Vou parar a gravação aqui. Alguém tem uma pergunta? Quer dizer, o risco país também tem uma tabela do Damodaran, né? Que ele tem no site dele. Tem. Eu acabei pegando aquela do JP, porque eu acabei aprendendo por ela, eu acho bem fácil, porque tu só pega, faz uma média daquele último ano e cada vez o point é 1%, então tu só adapta para tua tabela lá.
do outro. Tá. Próxima aula, então, eu vou trazer pronto, já aberto para nós, os 3 principais documentos que eu mostrei para vocês da empresa. Vai ser a Boa Safra, porque é mais fácil eu falar de uma empresa que eu domino do que pegar uma nova, tá? Se eu pegar uma nova, vai demorar mais para a gente conseguir fazer a análise dentro da aula, sabe? E já vou mostrar no valuation como é que a gente pode estruturar ele e como que a gente vai triangular, inclusive, o valuation da Boa Safra. E depois vocês vão ver que A próxima aula vai ser online? não sei se vocês preferem online ou presencial. É que eu vou para Foz do Iguaçu, vai ter o Fórum Internacional de Turismo e eu não vou estar aqui. Aí eu não sei se eu também vou acabar participando, porque eu não sei que horas vai terminar lá, enfim. Aí Tudo bem. só. Tudo bem. O Cauã, Augusta, Wesley, Bernardo, Gabriel, vocês preferem fazer online, presencial? Por mim, tanto faz. Pode ser online ou presencial. Acho que online é melhor. Tá? Para Vamos mexer, fazer online. pra mexer E aí, em Excel é online, né? Mas presencial tu acaba pegando mais, né? É isso. eu pensei nisso também, não sei se vocês... Eu sei que é mais fácil prestar atenção no presencial, né? Vou parar de gravar. Então. Tá, vamos fazer online, então. Faz sentido porque